Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor permaneça constantemente em nossos corações. Amém? Vamos lá. Hoje, domingo, dia 28/6, a nossa lição que estudaremos nesse domingo, ela fala sobre a salvação pela graça. O texto básico da lição está em Efésios 2, tá? E quem vai ministrar essa aula é o nosso querido professor, nosso irmão Valdeci da Silva. Tá bom? E nós, neste momento, estaremos fazendo a nossa leitura, que foi a leitura diária de segunda-feira, que está em 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Tá bom? Que assim nos diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o nosso Deus, né? Que Ele tem nos valorizado, apesar de muitos, né, não darem crédito, mas Deus, Ele tem valorizado a cada um de nós da maneira que nós somos. Basta que nós creiamos nas promessas, creiamos no amor de Deus para com cada um de nós. Não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. E é por isso que somos salvos. E essa lição, ela vai falar sobre essa questão em nossos corações. Irmãos, antes de passar a palavra ao irmão Valdeci, eu gostaria de mencionar o horário que a igreja está aberta mais uma vez, né? É bom sempre lembrar que a igreja está aberta agora das 10 horas, após a escola bíblica, até meio-dia. Está aberta também neste domingo de 1 hora, está aberta também no domingo de 3 horas até as 5 horas, tá bom? Nesses dois períodos está havendo cultos de oração, tá bom? E também nas quarta-feiras, de 5 às 7 horas da noite. Esses são os horários que a igreja está aberta. Também para você poder estar trazendo seus dízimos ou fazendo pelo banco, né? Por transferência bancária. Também você tem a oportunidade de fazer isso através de transferência bancária. Graças a Deus, o pastor Jefferson já vem agradecendo, porque Deus tem sido fiel através do compromisso dos irmãos, né? Que os irmãos têm tido compromisso com Deus e com a igreja, e a igreja tem conseguido honrar com todas as suas responsabilidades. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Que Deus continue multiplicando na vida dos irmãos tudo que os irmãos têm contribuído na obra de Deus. Tá bom? Gostaria de agradecer a todos os nossos visitantes que têm participado conosco toda semana na Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor continue multiplicando as bênçãos na vida de vocês também. Vocês são bênçãos em nossas vidas, na vida da Primeira do Gramacho. Que Deus os abençoe, tá? E agradecer a todos os irmãos que participam, né, deste culto. Que o Senhor assim os abençoe verdadeiramente. Tá bom, irmãos? Nós estaremos orando neste momento e passando a palavra. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Abençoa o teu servo Valdeci. Muito obrigado pelas bênçãos derramadas na vida da tua igreja. Que o teu Espírito Santo continue, Senhor, a falar aos nossos corações. Muito obrigada por tudo. Abençoa nossas famílias, abençoa as famílias ilutadas, Senhor, conforta para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos e pedimos no santo nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe verdadeiramente.
agradecer. Ó Pai querido, tantas mazelas temos visto, mas o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, obrigado, Pai querido, por esse amor imerecido, por esse carinho, por esse zelo, Pai querido. O Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa família, tem guardado nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Senhor, muito obrigado. Só podemos te render graças. Te pedimos porque cremos no poder da oração. Sabemos o poder da oração, Pai querido. Como a tua palavra diz, o Senhor ouve aqueles que te servem. Muito obrigado, Pai querido, por tudo o que o Senhor tem feito no meio de nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Te agradecemos pela tua soberania sobre as nossas vidas. Pai querido, muito obrigado por ser esse Deus bondoso e misericordioso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. Vamos nos reunir juntos, nesse instante, ainda que virtualmente, para mais um encontro da Escola Bíblica Dominical. E eu quero, antes de mais nada, pedir aos irmãos que compreendam, porque essa situação é muito nova. Então, o fato de nós gravarmos para que os vídeos sejam postados num culto, num estudo bíblico, que os irmãos e todos nós possamos acompanhar pelas redes sociais, é algo novo para nós. Logo, nós não temos a estrutura ainda necessária para isso, porque os nossos cultos, os nossos encontros sempre foram físicos, Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não temos um estúdio. Com isso, o lugar que a gente for gravar, seja qual for, por mais recôndito que for, por mais que julgamos ser isolado, sempre tem ruídos, e não estamos 100% protegidos disso. Então, se aí houver algum barulho, algum ruído, os irmãos nos perdoem que eu separei um local com possibilidade menor de a gente perceber esses sons, mas se acontecer, tá bom? Os irmãos compreendam. Bom, irmãos, o nosso estudo de hoje, o nosso compromisso é dissertar sobre a graça preciosa do nosso Senhor Jesus, tá? E essa graça, tá? Nós vamos falar da graça de Cristo baseada na carta de Efésios, do apóstolo Paulo, tá? Então, essa nossa dissertação vai estar baseada na carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Porque, na verdade, é dali que surgiu essa primeira, vamos dizer assim, essa primeira tese de Paulo sobre a graça com a aprovação de Deus, não é isso? Quando ele fala especificamente sobre a graça como sendo a única que pode determinar a redenção do ser humano, tá bom? Então essa fala é do apóstolo Paulo, ali em Efésios. E eu quero começar, visto que o contexto geral é muito comum entre nós, né? A pessoa se converte hoje, amanhã ela já aprende na igreja, até na classe dos catecúmenos, na classe de novos crentes, que a salvação não é meritória, a salvação ela não é pelas obras, a salvação nenhum ser humano merece, a salvação é pela graça, é pela bondade e a misericórdia do Senhor. Mas eu quero começar, e antes de mais nada também dizer que o nosso texto áureo não podia estar em outro local, em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, esse é o nosso texto áureo, que precisa ficar fixo na nossa mente, não só hoje, mas para todo sempre. Eu vou começar de uma maneira mais saneada, vamos dizer assim, para a gente não
muito fechada, muito clássica de que os grandes autores falam a respeito do assunto, eu vou começar citando a letra de uma música do Quarteto Arautos do Rei, e os irmãos vão perceber uma visão bem saneada da graça, né? O que ela pode fazer por nós, mas de uma maneira saneada, de uma maneira enxuta, de uma maneira muito próxima de nós, sem todas essas nomenclaturas que muitas das vezes dificultam o nosso entendimento. E ela fala de uma forma suave, o que a graça pode fazer com o coração humano. Preste atenção. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim, por você, por nós. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão. Mas a graça fechou o abismo e, sem hesitar, estendeu-nos a mão. Mostrou-nos a estrada de volta, a casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Que coisa linda, né? Uma visão realmente muito próxima de nós, não é isso? Irmãos, nós, quando falamos de graça, eu poderia aqui colocar aqui 1000 conceitos redondos, 1000 conceitos politicamente correto, fechado no contexto da teologia, mas eu prefiro falar desse tema tão maravilhoso, dialogando, falando do que de fato Deus quis com essa graça e qual a razão dessa graça. A própria música ela vai falar a respeito de que a morte era a nossa sentença, né? Depois ela fala, a casa do Pai onde iremos morar, é isso? Agora um ponto fantástico aqui, ela fala, mostrou-nos a estrada de volta. O que isso quer dizer, irmão? Isso é maravilhoso, mostrou-nos a estrada de volta. Bom, se a estrada a nós era fechada, era densa por matos, por pedras, por percalços, isso houve uma razão. E essa razão, aqui nesse estudo de tempo em tempo, nós vamos voltar lá no passado, lá na origem do pecado original, né? Porque quando falamos de graça, a gente tem que voltar ao passado e pensar na questão do pecado original. Bom, eu não preciso repetir todo o processo, os irmãos sabem bem que Deus um dia confiou a um de nós. Irmãos, não podemos estar isentos dessa responsabilidade de Adão e Eva, tá bom? Nós não estivemos lá, nós não fomos eles. No entanto, a raça humana, nós pertencemos à raça humana, da qual eles também foram formados. Então Deus, irmãos, em muitos momentos, Ele olha a situação micro, quando você tem uma necessidade específica, Ele olha para você, sim, Ele te dá respostas particulares para o seu mundo particular, mas em muitos momentos, em muitos temas, nós vamos perceber a resposta de Deus de maneira macro. Ele olha o macro, e com essa questão,
a resposta de Deus para a humanidade foi um olhar macro, ou seja, o homem e a mulher, né, no sentido genérico, pecaram lá no passado, lá no início de tudo, lá no Gênesis, no Jardim do Éden. Deus confia ao homem uma responsabilidade. Irmãos, ele sempre confia ao seu servo uma responsabilidade. Deus deu todos, e quando Deus faz isso, ele dá suporte para nós vivermos de uma outra maneira que não seja aquela que nós precisemos trilhar o caminho da desobediência. Deus deu toda a condição, toda a estrutura de vivência no Jardim do Éden para o homem e disse: só não permito que coma da árvore da vida, essa daqui não. E o homem tentado, e o homem sendo ludibriado pelo adversário, por Satanás. No entanto, é interessante nós entendermos que o adversário ele pode nos ludibriar, ele pode nos tentar, ele pode jogar o laço. Agora ele não tem o poder de decidir por nós. E isso aconteceu por culpa exclusivamente do homem, da mulher, dos seres ali, humano, o primeiro ser humano criado por Deus ali. Ele quebrou essa aliança, ele desobedeceu, fazendo o que não deveria. E dessa forma, irmão, a partir dali, o homem ele quebra esse relacionamento íntimo com Deus, tá? E ficou essa lacuna. Essa lacuna ficou até que Deus resolvesse religá-los a Ele próprio, até que Deus resolvesse trazer essa aliança de novo. Isso haveria uma necessidade, porque Deus ele nos ama, e sabendo nós que somos falhos, Ele não nos condena pela nossa não nos condena pela nossa estrutura. Ele vai nos condenar se nós formos desobedientes até o fim, mas não nos condena pela nossa estrutura, porque essa estrutura foi Ele quem nos deu. Ele sabe do nosso grau de falibilidade. Então Ele sabe, irmãos, que em dado momento de nossas vidas nós vamos errar, nós vamos falhar. Não existe crente perfeito. Eu tenho muita dificuldade, irmão, de aceitar essa coisa de super crente, da pessoa se achar um santo que vive numa atmosfera diferente do outro. E isso não acontece, nós somos seres humanos, né? Seja o membro da igreja, seja o pastor, seja o diácono, seja o bispo, seja não é isso? Nós somos falhos, nós precisamos um do outro, orar uns pelos outros. Foi essa uma grande ferramenta que Deus nos deu, e Ele nos perdoa. Mas Deus ele viu essa necessidade, irmãos, de religar o homem a si próprio, de religar o homem à santidade de novo, de religar o homem ao seu projeto original. E isso necessitava de um projeto grande de Deus, um projeto grandioso de Deus, através de seu Filho Jesus. E a ferramenta para que isso ocorresse, a ferramenta para que Deus religasse novamente o homem através de seu Filho Jesus pela salvação, pela morte e ressurreição, foi através da graça preciosa. O que seria isso? O homem perceber que ele não tem condições humanas, não tem estrutura humana para salvar a si mesmo. Ele não tem nenhuma ferramenta que possa executar essa grande obra. Primeiro, ele precisa, pela misericórdia de Deus, adentrar ao ambiente espiritual através de uma aceitação pessoal de Cristo Jesus. É quando o irmão ou a irmã um dia teve um encontro com Cristo, e nesse encontro o irmão, a irmã, o jovem confessou os seus pecados, reconheceu que você é um ser humano e não tem condições de voltar à comunhão com o Pai através de sua própria estrutura.
E nesse processo é que entra a graça redentora e preciosa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e confesso os meus pecados diante do Senhor. Eu estou querendo dizer com isso que eu não tenho estrutura para salvar a mim mesmo, que por tudo que fiz até aqui, ainda que com excelentes obras, ainda que sendo uma pessoa de uma índole ilibada, mesmo sendo uma pessoa que ajuda muitos, isso não me dá o suporte para me ser salvo. A única ferramenta que Deus usou, a bondade, a misericórdia imensurável de Deus está assentado na graça, essa graça redentora, é isso? E a graça, ela tem aqui, eu gostaria de com os irmãos, é algo tão maravilhoso, irmãos, e os irmãos perceberam o que é a graça. Eu vou citar aqui os dois conceitos, o sentido social, relacional da graça, que é o que nós vivemos também em momentos aqui nesse plano físico, e também o sentido teológico e cristão. Então os irmãos têm para a gente ter uma noção do que ela faz, do que ela executa, aonde ela chega. Presta atenção. Graça no sentido social relacional é um substantivo feminino oriundo do termo em latim gratia e significa benevolência, mercê, estima ou um favor que se dispensa ou recebe. Também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa. Alguém que tem graça agrada e atrai outras pessoas através de suas palavras e atitudes. A graça também pode estar relacionada com elegância e graciosidade de uma pessoa. Antigamente, graça correspondia ao nome de batismo de uma pessoa, e era comum se perguntar qual é a sua graça, em vez de perguntar qual o seu nome. Agora nós vamos ver graça no sentido teológico e cristão. Bom, no âmbito da teologia, graça consiste no dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem no encontro transformante em que a criatura humana é restaurada através da graça. Deus confere ao homem a participação na vida divina, fazendo-o seu filho adotivo. Perdida a amizade de Deus pelo pecado, a sua recuperação é feita ou pelo arrependimento genuíno dos pecados e aceitação do sacrifício de Jesus. Ninguém é salvo sem receber a graça. A salvação é pela graça, o que significa que é gratuita, e é algo que não podemos alcançar pelos nossos próprios esforços. Eu quero fazer um recorte aqui dessa frase onde diz: ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. Nós podemos ver, irmãos, correntes hoje ainda que tentam provar o contrário, né? A Igreja Católica, na sua teologia, tem o seu ponto de vista, né, da questão do purgatório. O Espiritismo também crê que esse é o que mais traz uma situação contrária ao conceito da graça, que ele crê que por boas obras, por boas práticas, a pessoa pode alcançar a redenção, que eles nomeiam aí de reencarnação, não é isso? Então, mas nós sabemos, irmãos, que a graça, ela não é meritória, e nós não merecemos, mas Deus nos dá pelo seu grande amor, por sua misericórdia. Mas é necessário que nós reconheçamos seu Filho Jesus como nosso Salvador e nos arrependamos de nossos pecados. É interessante, irmãos, eu volto sempre, eu falei isso num estudo atrás e gostaria de retornar. A ciência, tá, que a gente respeita bastante, Deus abençoa a ciência, quando ela tem uma diretriz que faz com que a vida
seja mais descortinada, né? As coisas do mundo, as percepções sejam mais descortinadas, Deus abençoa. Mas a verdade é que a ciência, quando ela fala da questão do nascedouro do homem, vamos dizer assim, ela pensa contrário ao fato da criação de Deus, não é isso? Ela prega a evolução. A biologia, através darwinista, né, prega a evolução. E eu disse num outro estudo que a evolução, ela moralmente pode trazer a pessoa que não tem um conhecimento de Deus hoje, a pessoa que é extremamente materialista, ela pode ter a seguinte visão: bom, eu creio que o ser humano, a raça humana, ela foi evoluída através de micro-organismos, no passado, pelos oceanos, enfim, todo aquele processo que a biologia prega. No entanto, essa matéria formada hoje, que é o ser humano, pode, essa ciência pode enganosamente trazer a sensação ao homem que ele é dono de si mesmo, que se ele não foi criado por alguém, eu usei até um termo chamado de autonomia biológica. Se eu não fui criado por Deus, eu tenho uma autonomia biológica. Essa autonomia me concede dizer o seguinte: eu sou dono de mim mesmo. Se eu sou dono de mim mesmo, eu não posso acreditar na graça. Eu não vou acreditar na graça. Eu acredito em tudo que eu faço, eu acredito naquilo que eu faço de bom, e que chegar no dia que eu partir desse mundo, eu vou estar num lugar melhor. É isso que, quando você não crê que você foi criado por Deus, você pode ter essa falsa sensação. É isso? Se você parar para pensar, você vai ver que realmente essa sensação pode permear a sua mente. Mas quando você reconhece Deus em sua vida, quando você entende que foi criado pelas próprias mãos de Deus, formado como barro, como diz a Bíblia ali, e é feitura exclusiva de Deus, você vai entender que Ele é o nosso dono. Você vai entender que nós somos, como diz a Bíblia, o barro na mão do olheiro. Isso quer dizer o quê? Que Ele nos forma, nos deforma para que possa reformar, enfim, Ele pode nos quebrar e refazer de novo. E nós vamos conseguir entender essa graça. Nós vamos conseguir que aquele que nos formou um dia, Ele confiou à sua feitura algo de extrema relevância, que era a obediência ali no Jardim do Éden. Aquele pacto foi quebrado. Então, como Ele é o meu feitor, é o meu criador, em dado momento Ele pode dizer: olha, aqui você quebrou a aliança, e é necessário voltar a um reencontro, porque aquele primeiro encontro foi quebrado, e esse encontro é através da graça. É isso? Ele vai dizer: ó, você pode fazer o que você quiser, você pode se achar a pessoa mais poderosa desse mundo. Isso não lhe confere a salvação se você não reconhecer os seus pecados e se não permitir que a graça redentora de Jesus lhe abrace. Então é muito interessante isso. Mas todo esse contexto, irmão, nós vamos ver, é baseado na carta de Paulo aos Efésios, que Paulo, primeiramente ali, ele vai tratar desse tema especificamente, não é isso? Ele trata especificamente. Nós vamos ver aqui a situação do apóstolo, já que foi ele o autor aí do tema graça aos Efésios, a situação do apóstolo quando do momento da carta. Paulo, eu acho que não há dúvida, a historicidade bíblica vai mostrar, é o autor da carta, é o autor da epístola aos Efésios. E nessa época da epístola, ele declara estar preso. A gente pode conferir isso no capítulo 3, versículo 1, também no capítulo 4, versículo 1, e no capítulo 6, versículo 20, da carta aos Efésios. É possível que essa carta tenha sido escrita quando Paulo esteve preso pela primeira vez em Roma, aproximadamente nos anos 60 e 62 depois de Cristo. Nessa época, Paulo estava em prisão domiciliar, mas tinha liberdade de receber visitas
e de ensinar o Evangelho. Esse fato nós vamos ver lá em Atos 28, tá? Capítulo 28, dos versículos 16 a 31. Agora um fato, irmãos, que aqui eu julgo de extrema importância, eu separei aqui, julgo de extrema importância, uma curiosidade. Lá em Efésios, primeiro capítulo de Efésios, versículo 1, logo no primeiro versículo, lá mostra que a carta aos Efésios fora destinada, abre aspas, aos santos que estão em Éfeso. Contudo, os manuscritos mais antigos de Efésios não contêm as palavras, abre aspas, que estão em Éfeso, fecha aspas, indicando a possibilidade de que Paulo não tenha escrito especificamente aos Efésios, mas sim a diversas congregações de santos que incluiriam também a igreja de Éfeso. Então, irmãos, é importante que nós hoje nessa compilação bíblica nós vemos que realmente aos santos que estão em Éfeso, mas realmente, segundo historiadores, isso seria muito mais amplo, mostrando, talvez Paulo querendo pontuar a necessidade que aqueles dias Deus precisava mostrar que a graça de Deus ela é reveladora, a graça de Deus ela é única, ela é suficiente, né? E tão importante isso que chegou a nós. Hoje nós conseguimos entender, né, que realmente todas as pessoas precisam ser envolvidas por essa graça e chegar a um ambiente espiritual onde somos religados com Deus, religados pelo seu amor, né? Onde ela permite um reencontro com Deus, já que naquele primeiro encontro o pacto foi quebrado. Agora, outro fato, irmãos, muito importante, tá? Eu queria deixar isso aqui, isso é de extrema importância, tão quanto nós entendermos que precisamos da graça de Cristo para ser salvo, para ser liberto, para um dia estarmos nas mansões celestiais junto ao Pai, tão importante quanto. Eu gostaria até de ler esses versículos, eu vou lá com os irmãos aqui na Bíblia, tá? Vamos lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 1 ao 3, tá? Prestem bem atenção. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, o que esse trecho, esses versículos estão nos dizendo? Que nós, antes de conhecermos a Jesus Cristo como nosso Salvador, através dessa graça redentora, nós fomos por natureza filhos da ira, tá? Filhos da desobediência. Como originalmente lá no Éden, quando o homem pecou, tá? Quebrou o pacto. A humanidade, a raça humana se tornou filhos da desobediência, filhos da ira, ainda que nascendo hoje uma criança, né, ou que muitas pessoas questionam, alguém poderia dizer qual a responsabilidade que eu tenho se Adão lá no passado pecou. Volta àquela fala minha, quando Deus ele analisa questões importantes que se referem à humanidade de maneira macro. Então, ele teve um olhar macro e disse: se o homem, aqui Deus se referiu ao homem, a criatura sua, não especificamente Adão. Aqui o homem pecou, aqui não só Adão pecou, aqui a raça humana pecou. Então, a partir daí, a raça humana quebrou o pacto. Então, somos, por natureza,
pela natureza humana, somos filhos da desobediência, quebrando também esse pacto quando aceitamos a Cristo nosso Salvador, e a graça de Jesus Cristo, ela nos abraça. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você hoje não está na presença de Deus, se você hoje não tem Cristo como seu Salvador, você é por natureza filho da ira, quer você queira ou não, quer você concorde ou não. Eu sei que isso para muitos pode ser um absurdo, mas Deus, Ele é o nosso feitor, foi Ele que nos criou, Ele faz o que Ele bem entender com a criatura, aquela que Ele criou. Então, a mensagem que eu quero deixar, finalizando esse estudo, nessa questão, é que a Bíblia, ela não deixou espaço para neutralidades, ela não deixou espaço para indecisões. Ela, com esse texto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, vai mostrar que a Bíblia, que Deus ele não permite, numa linguagem muito própria nossa hoje, que ninguém fique em cima do muro. Irmãos, a Bíblia não admite ninguém em cima do muro. Em cima do muro para Deus é o lado oposto. Então, esse texto, ele mostra muito claramente que não há espaço para neutralidade. Isso quer dizer o quê? Que ou eu sou filho de Deus, filho adotivo, a graça me deu a certeza da salvação, eu confessei os meus pecados e confessei que sou pecador e estou com Deus, ou somos filhos da ira, filhos da desobediência, né? Estamos andando no curso deste mundo, irmão. E quando a Bíblia fala mundo, ela não se refere ao cosmos, mas se refere à questão moral, ideológica, a qual nós participamos. E nesse contexto nós estamos andando como mortos. A Bíblia fala o seguinte: vocês estão como mortos. Imagine, irmãos, é muito bacana, dá para a gente fazer exemplificar com essa série dos mortos-vivos aí, me faltou agora o nome, eu esqueci. Mas que os mortos estão como zumbi andando. Eles vão no curso onde a sua mente, o seu bel prazer leva, né? Mas não tem uma consciência, não tem um coração direcionado por Deus, eles vão ao seu bel prazer. É como se hoje, por exemplo, irmãos, a visão da Bíblia aqui é exatamente essa. É como se, por exemplo, hoje, você estivesse num velório de um ente querido, você ali chorando, você ali triste por um irmão, uma mãe, uma esposa, um amigo, muito triste, chorando, e aquele morto ali não percebe nada. Ele está com a mesma fisionomia, ele não percebe a sua sensação de emoção, ele não percebe suas lágrimas, ele não percebe nada, ele não pode te responder, né? E vamos que de repente ele levante ali daquele caixão e sai andando. Isso comoveria muitos, mas é um morto, continua um morto que saiu andando. Para onde? Não tem direção. Assim estão, irmãos, segundo a Bíblia, as pessoas sem a graça preciosa de Deus, sem ter Cristo no coração, mortos vivos. Eu sei que realmente é uma realidade muito forte, até das pessoas entenderem, se não conhecerem a Deus realmente e a sua proposta de salvação. Mas é assim que anda a humanidade sem Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar aos Efésios que não há espaço para neutralidade, tá bom? E só a graça de Jesus é capaz de quebrar esse protocolo, irmão, maldito, tá? Maldito não pela pessoa, mas pelo ato do pecado original em Adão e Eva. É importante nós frisarmos isso, tá, irmão? Eu digo isso por quê? Porque a Bíblia vai fazer você e eu nessa manhã valorizar muito mais a graça preciosa de Jesus Cristo, que a gente já valorizava. Então, irmãos, que Deus te abençoe ricamente, que Deus possa estar contigo a cada dia e se alegre muito por essa graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, porque ela há de fazer a diferença em sua vida. Ela é a razão, tá, de estarmos cada dia mais alegres na presença de Deus
e a certeza de que temos de entrar no lar celestial. Que Deus possa te abençoar ricamente nessa manhã, que possamos ter um domingo abençoado, tá bom? E mais uma vez eu quero te dizer, valorize a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, graça e paz. Olá, queridos, nós chegamos ao término de mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a vida do nosso querido irmão Valdeci, que a graça do Senhor se estenda ao seu coração e à sua vida. E parabenizo também pelo belo estudo. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que participaram desse momento inspirativo, devocional, da palavra em nosso coração. Que o Espírito Santo complete a sua mensagem e produza no nosso coração aquilo que é pertinente ao desejo de Deus, que é crentes abençoados, conhecedores da palavra, livres do pecado e cada vez mais buscando uma consagração. Quero lembrar aos irmãos que o santuário já está aberto, de 10 horas a meio-dia e de 3 às 5 da tarde. E ontem eu fiz uma convocação aos jovens, aos homens, para que estejam nesse horário de 10 a meio-dia participando do culto lá na casa do Senhor. E as mulheres no horário da tarde, de 3 às 5. Então eu quero convocar a todos os irmãos. Vamos fazer uma grande corrente de fé, uma grande corrente de oração, para que Deus comece a mover os céus e abençoar a nossa pátria, abençoar a nossa localidade, abençoar a nossa igreja, e aos poucos nós começamos a ter esses movimentos das nossas idas ao santuário do Senhor. Então hoje é um dia de oração. Convoco novamente homens e jovens para esse horário do culto de oração de 10h30 a 11h30. E convoco todas as mulheres para que vá ao culto de oração de 3h30 a 4h30. E o santuário estará aberto para os demais horários também. Que Deus abençoe a igreja e que todos nós não percamos nunca o nosso objetivo na presença do Senhor. Eu quero dar uma palavra também aos irmãos a respeito de alguns irmãos que estão me procurando, ligando para mim, passando mensagem a respeito do retorno dos cultos presenciais. Queridos, nós precisamos entender que nós queremos voltar aos cultos, queremos voltar a ter os cultos presenciais, mas nós não podemos ser irresponsáveis com a nossa responsabilidade social. A Prefeitura de Duque de Caxias já foi embargada em algumas vezes, vocês sabem muito bem disso, querendo ter o relaxamento social, e a Justiça tem proibido, embargado estas decisões. Então nós não podemos ser responsáveis. Outra coisa, queridos, o vírus ainda está se proliferando. Talvez menos discutido, mas o vírus continua aí. E não é hora da igreja voltar para as reuniões presenciais. Então eu sei que todos nós queremos estar no santuário, mas ainda não é tempo. Seremos precipitados e irresponsáveis se tomarmos essa decisão. E eu, como pastor de vocês, não vou fazer isto. A minha obrigação como pastor não é somente de cuidar da vida espiritual, mas também é orientar quanto à qualidade da vida física. E não é o momento dos cultos presenciais. Então eu quero pedir, por favor, me entendam. Eu sei que você, quando passa na rua, vê uma igreja aqui, uma igreja ali, com portas abertas. Mas, meus irmãos, não estou criticando essas igrejas, não estou falando mal delas, mas cada um tem o seu regime. E nós, como Batista, temos como primícia dos nossos princípios sermos obedientes ao poder público. E não é hora, não estamos autorizados a abrir os nossos santuários para os cultos públicos. Então, vamos caminhar dentro do princípio que estamos vindo. Está difícil? Está. Mas não é hora de parar, tá bom? Então,
em nome do Senhor Jesus, compreenda, vamos caminhar um pouco mais. Pode ser que eu esteja falando isso agora e no domingo que vem é a hora de abrir as portas. Tudo foi liberado. Aí nós vamos começar a tomar decisões. Se no sábado houver movimentação pública dizendo está liberado, no domingo nós começamos a cultuar o Senhor. Não há dificuldade quanto a isso. Mas não é o momento, tá bom? Entendam, por favor, o seu pastor, me entendam e compreendam isso em oração, tá? A outra coisa que eu quero falar aos irmãos é que domingo que vem é o primeiro domingo do mês de julho e desde abril que nós não temos ceia na igreja. Então, domingo que vem nós teremos ceia. Eu vou estar passando as orientações pelo WhatsApp para todos os grupos da igreja. E hoje à noite, no culto da noite, ao encerramento do culto, eu estarei dando a explicação de como acontecerá o momento da ceia. Então, domingo que vem, nós não teremos lição da escola bíblica dominical. No horário da lição, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma grande celebração ao Senhor, um grande culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor e a ministração da ceia. Pastor, como vai ser isso? Hoje à noite eu explico. Porque se eu explicar agora, o público é menor e à noite muitos terão dúvidas e eu terei que explicar novamente. Então à noite, depois da mensagem, eu estarei explicando tudo direitinho para os irmãos, como será o procedimento no próximo domingo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a nossa igreja e que sejamos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento? Pedir a bênção do Senhor. Eu quero pedir novamente a você, não fique chateado com o seu pastor, não. Não fique triste com ele porque eu estou dizendo que a igreja não estará aberta. Vai chegar o tempo. No tempo de Deus, nós retornaremos com segurança para a casa do Senhor. Feche os seus olhos e vamos a Deus em oração. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós estamos reunidos no Senhor através do Facebook, quando estudamos a Tua Palavra. Muito obrigado pela vida do nosso querido irmão Valdeci. Tu possas abençoar o Teu filho, a sua instrumentalidade. Ó Deus, a maneira como o Teu filho lida com o Senhor e como professor de escola dominical, que bênção é. Que Tu sustente o Teu filho na Tua presença e que seja ele sempre instrumento nas Tuas mãos para abençoar a vida do Teu povo em nome do Senhor Jesus. Quero rogar as Tuas bênçãos contra toda essa situação da pandemia, Senhor. Pai, ajude-nos a crer que já está acabando esse tempo, mas ajude-nos a ter paciência, que no tempo do Senhor nós voltaremos a congregar na Tua casa. Ó Deus, dê paciência ao Teu povo, para que entendam que no tempo do Senhor nós voltaremos. O próprio Senhor vai nos avisar: filhos, é a hora de voltar para a minha casa. E com certeza nós estaremos no Teu santuário glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, sinalize, indique, mostre, fale a todo o Teu povo a hora certa de voltarmos para a Tua casa. Rogamos as Tuas bênçãos para que Tu cuide da Tua igreja e que esse tempo que estamos afastados seja um tempo de crescimento, não de isolamento, e que juntos cresçamos na presença do Senhor. Pai, à noite estaremos novamente aqui na Tua presença para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Abençoe o Teu povo e que hoje à noite seja uma celebração digna de honra e glória do nome do Senhor. Abençoe a Tua igreja e que esta noite seja uma noite de festa. Conceda-nos um dia maravilhoso na Tua presença, um almoço especial com os nossos familiares. E, ó Deus, cultos abençoados, tanto agora pela manhã como no horário da tarde. Que sejam cultos que a revelação do Senhor se estenda ao coração de todos que estão participando. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Um abraço. A presença do Espírito Santo em seu coração. Um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E que a paz de Jesus
estejam na vida de todos nós. Que Deus os abençoe.